Olá, galerinha. Hoje a gente vai, dar início a mais uma aula de química, certo? E a gente vai entrar aqui em mais um conteúdo novo, bom? Então, prestem atenção, observem bem, tá ok? Vamos lá. Hoje eu trago aqui para vocês as propriedades coligativas. E o que é essas propriedades coligativas, né? Elas são propriedades das soluções que dependem do número de partículas dispersas e independem da natureza das partículas do soluto, certo? Quer dizer, pessoal, que aqui não importa da onde foi que veio, qual o tipo de soluto, certo? O que importa vai ser a quantidade de soluto que for adicionado em algum solvente, tá certo? Ficar mais claro? Isso quer dizer que são as propriedades coligativas. Elas são classificadas, né, em tonoscopia, crioscopia, viu? E a gente vai ver aqui alguns das suas classificações, tá bom? Aqui eu tenho a tonoscopia, que a tonoscopia quer dizer o abaixamento da pressão de vapor. Esse abaixamento da pressão de vapor, pessoal, quer dizer que ela é causada quando a gente adiciona algum soluto em um solvente, né? Que é o mais utilizado é a água, né? Que o solvente é considerado um solvente universal. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui só está a água, onde as moléculas estão entrando, né, no seu estado de vaporização normalmente, porque aqui só tem água, não tem mais nada. E aqui foi adicionada algumas moléculas de sal, como vocês podem ver aqui, a molécula de cloro e sódio, né? Quando a gente adiciona uma determinada quantidade de sal na água, pessoal, como vocês podem observar quando a gente vai fazer um arroz em casa, né? Que quando a gente acrescenta o sal na água do arroz, né? Vocês podem observar que diminui aquele vapor, né? Da água. Ali, gente, está causando, né, esse efeito tonoscópico, certo? Que é essa diminuição, né, esse abaixamento da pressão do vapor da água. E quanto mais a gente acrescenta, né, mais vai diminuindo essa pressão de vapor, tá bom? Aqui nesse outro exemplo, ó, eu coloquei aqui para vocês observarem melhor que aqui é em um ambiente fechado, onde a gente tem um termômetro e esqueci o nome desse aparelhinho, certo? Que cronometra a pressão, certo? Do ambiente. Aqui ele está numa temperatura, né, ambiente, que é a 25 graus Celsius, e aqui só temos a água pura, certo? Aqui vocês podem ver aqui a setinha de como se encontra a pressão, né? E ele está a 25 milímetros por mercúrio, que é a pressão causada a nível de mar, viu? Que é também considerada a mesma pressão atmosférica, certo? E aqui, quando é adicionada a glicose, né, que é o açúcar na água, essa pressão, ela tende, né, a baixar, né? Estava de 25 e passou para 12. Então, quanto mais soluto na água, mais a pressão tende a cair, tá bom? E temos aqui, né, outra classificação das propriedades, que é a nem eu sei dizer, né, ebuliscopia, né, ou ebuliometria, certo? E o que é isso? Né? É apenas, pessoal, a elevação da temperatura de ebulição, certo? Lá na tonoscopia só é o abaixamento da pressão de vapor. Aqui já é o aumento da temperatura de ebulição. O aumento da temperatura de ebulição, pessoal, geralmente da água, né? Um exemplo, chega a 100 graus Celsius. A partir de 100 graus Celsius, né, ela já entra no seu estado, já está começando a passagem do seu estado líquido para o gasoso. Quando a gente adiciona água, né, na água sal,
ou açúcar, quando é misturado, né? Um desses dois solutos, ou outro qualquer, essa temperatura, para que ela ocorra essa mudança de fase, ela tende a aumentar, viu? Ou seja, né, vocês podem, né, até fazer algum experimento, se vocês tiverem como fazer em casa, e observar esse detalhe, certo? Se vocês tiverem um termômetro que dê para adicionar, vocês vão observar o ponto de ebulição da água, certo? Que é a 100 graus Celsius, e depois vocês podem pegar outra mistura com ou água e sal, ou água e açúcar, né? E observar o ponto de ebulição que a água vai ocorrer depois que estiver misturada, né? Com desses solutos. Vocês vão notar que a temperatura deles vão estar bem mais alta, né? Por conta que ela interfere, né, nessa elevação da temperatura. Então, ela demora até um pouco mais a água, né, entrar nesse estado gasoso, por conta, né, das partículas de sal ou de açúcar que está ali dissolvido, viu? Então, requer uma temperatura muito maior. E vamos para outra, né? Aqui, a crioscopia, certo, pessoal? A crioscopia, ela é a diminuição da temperatura de congelamento. E como essa diminuição da temperatura de congelamento? Gente, é apenas para se manter, por exemplo, quem tem bebida em casa, né? Se você pegar um refrigerante, digamos assim, e colocar na geladeira, né? Em uma determinada temperatura, para ele não poder, né, congelar, a gente também usa esse mesmo tipo de soluto, certo? A gente pode adicionar ao gelo, né, sal ou açúcar, para que, né, a bebida ela não congele, ela fique apenas num ponto de, de esfriamento onde a bebida permaneça gelada, certo? Como, por exemplo, em alguns casos, né, tem principalmente quem vende bebida alcoólica, né, que deixa o refrigerador, né, em uma determinada temperatura já por isso, já para não acontecer esse tipo de congelamento da bebida, certo? Mas em alguns casos isso ainda acontece. Então é bom misturar, né, no gelo, né, um tipo de soluto para que ele só conserve aquela temperatura, mas que não faça com que a bebida congele, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, certo? Da água pura, né? Ela está a 0 graus Celsius e aqui foi acrescentado, né, algumas pedrinhas, né, de gelo, onde a temperatura vai diminuir, certo? E temos aqui algumas misturas de açúcares, certo? Onde sempre a temperatura tende a diminuir, certo? Devido a dessa mistura, mas ela não chega a congelar, certo? Devido a isso, que ela está misturada com um tipo de açúcar. Aqui eu tenho a glicose, a sacarose, né? E quando chega em um determinado ponto, né, elas estão ainda com a temperatura menor do que o início, né? Mas a bebida aqui, né, a mistura da solução, ela permanece ainda gelada, só apenas gelada, mas não congelada. Viu? Devido desse agrupamento das moléculas, que o soluto facilita, né, com que as moléculas elas ficam menos interagidas, certo? Elas não ficam bem interagidas e nem faz com que a bebida entre num ponto de congelamento, certo? É isso que é a crioscopia, certo? Agora, gente, a gente tem também a osmose. A osmose também é considerada, né, uma
uma classificação das propriedades coligativas, tá bom? Onde a osmose, pessoal, ela só é apenas a passagem do solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada, certo? Isso só apenas através de uma membrana semipermeável. Eu coloquei aqui esse exemplo. Tá bom? Aqui eu tenho a solução, certo? Onde nessa solução aqui vai haver uma pressão osmótica, ou seja, alguma coisa que dê pressão aqui, onde toda a água passe, né, para o outro lado e apenas o soluto fique, né, separado. Esse método, pessoal, é bastante utilizado nos salinizadores, certo? Que é para retirar o sal existente na água, né? Esse é um dos métodos mais exercidos. Tem alguns países, pessoal, que eles já não possuem mais água doce, né? E eles utilizam esse método, que é sobre a pressão osmótica, né? Que é a separação da retiração do sal da água do mar, viu? E deixando a água pura, né? Só mesmo a água pura mesmo, só o H2O. Depois é que é passado por um processo e adicionado os sais e os minerais que são necessários, né, para o consumo humano, a água ter. Vamos aqui para frente. E aqui, pessoal, temos, né, o diagrama de fases. Esse diagrama de fases, pessoal, ele é utilizado apenas para indicar as condições de temperatura e pressão necessária para obter uma substância em um determinado estado físico, certo? Que quais são os estados físicos? Sólido, líquido e gasoso, né? Obviamente. Aqui, né, eu tenho, né, 3 curvas, cada curva aqui indica um estado físico. Né? Essa daqui indica, né, a fase sólida e essa daqui ao meio indica a fase líquida e aqui indica, né, a fase gasosa. E temos, certo, alguns pontos. Aqui eu tenho o ponto triplo, onde nesse ponto, pessoal, nele temos a temperatura e o valor da pressão, certo? Nos quais encontramos as substâncias nos estados líquido, sólido e gasoso, certo? Ao mesmo tempo, viu? É por isso que existe isso aqui. É onde se encontra, né, a junção de todas as fases, né, sólido, líquido e gasosa. A uma determinada temperatura e uma determinada pressão, tá bom? E aqui também eu tenho ponto crítico. Esse ponto crítico, pessoal, quer dizer que é seu estado já de vapor, né? Onde a temperatura, se for da água, ela já se encontra aqui a 100 graus Celsius, viu? E aqui já se encontra em todo o seu estado de vapor, certo? E por último, galerinha, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Eu, por enquanto, coloquei só apenas essas atividades aqui do livro didático, certo? Apenas para vocês entenderem melhor os conceitos, né, sobre as propriedades coligativas e os diagramas de fases, né? E depois que vocês responderem essas questões, vocês, né, terão que responder e depois me enviar, certo? Que nem da outra vez. E qualquer dúvida, eu estarei aqui, tá bom? Um grande beijo e até breve.